Fala pessoal, estamos aqui para mais um ProEstCast e hoje com algumas presenças ilustres. Temos aqui a professora Socorro Tavares, nossa pró-reitora de ensino aqui do IF Sertão, e dois convidados da ProEst. Se apresentem aí, por favor. Clésio Morgado, sou chefe do Departamento de Extensão e Cultura e trabalho vinculado à Vitor na assessoria da Pró-Reitoria de Extensão. Bom, boa tarde, eu sou Alberto Bruno e hoje atualmente ocupo a função no Departamento de Projetos, Programas e Projetos da ProEst e juntamente com o Vitor também, com o Clésio, desenvolvendo as ações de extensão dentro do IF Sertão, né? Maravilha! E hoje a gente está aqui para ter um bate-papo, porque nós estamos com 4 editais na reta final e alguns desses editais estão na linha da indissociabilidade. Socorro Tavares, o que é essa indissociabilidade entre ensino e extensão? Diga para o pessoal aí, por que a gente está aqui juntos nesse processo? Boa tarde, é um grande prazer estar aqui para explicar o assunto. Eu sou Socorro Tavares, atualmente ocupando a Pró-Reitoria de Ensino do IF Sertão, sou professora do campus Petrolina. O que a gente pode chamar de indissociabilidade? São coisas distintas que fazem uma associação sem perder suas características. Então, o ensino, que é o carro-chefe em tese da sociedade, quando a gente procura a escola, a gente procura ensino. No entanto, a gente observa que sem extensão, o ensino não funciona como deveria. A extensão é a perspectiva do ensino extramuros, fora do ambiente. Então, seria impossível a gente falar de ensino e extensão hoje sem dizer que ambos têm essas características de se associar sem perder suas características primárias. Show de bola, é o famoso junto e misturado, né? Traduzido é o junto e misturado que dá certo. E aí a gente teve essa mudança na questão dos editais de extensão esse ano, que a gente teve o tradicional PIBEX de extensão, que era sem linha definida, e a gente teve essa parceria de ensino e extensão para poder lançar esses outros editais temáticos, que eu acho que foi uma ideia bem legal, e a comunidade de IF Sertão está dando feedback bem positivo, gostando da proposta dos nossos editais. E aí são 4 editais que nós temos abertos. A gente tem o edital de arte e cultura, temos o edital dos núcleos de extensão, edital de comunidades tradicionais e edital de ação afirmativas. E a ideia do nosso bate-papo, a gente pode falar desses 4 editais e trocar algumas ideias, algumas sugestões, até para quem está escutando o cast aí com a gente, ou agora ao vivo ou gravado, de ter também algumas ideias de quem sabe propor alguns projetos. E aí acho que a gente pode começar então, vamos começar pelas comunidades tradicionais. O que vocês acham? Pode ser isso. Inclusive a gente tem uns projetos legais com quilombola, você pode falar um pouquinho aí, Bruno? Isso. E aí já dá uns insights aí, uns lances para a galera já... Dentro dessa perspectiva de comunidades tradicionais, né, o IF Sertão tem colocado muitas ações, né, tem firmado muitas parcerias hoje com a Coordenação Nacional de Comunidades Quilombolas, né, através do nosso parceiro Antônio Criolo, lá em Salgueiro, né, e através desse contato conseguimos no último ano de 2021 desenvolver algumas ações em comunidades, né, localizadas na cidade de Sertã e de Salgueiro, e que foi assim, para a gente foi uma experiência fantástica de cobertura, né, da estrutura do IF Sertão, dentro, aí, trazendo um pouco da fala da professora Socorro, no sentido de sair da instituição e levar a nossa estrutura educacional para essas comunidades. Então, tivemos essa grande missão, né, que foi de forma muito honrosa de poder participar desse projeto. Inicialmente, trouxe para a gente um aprendizado fantástico sobre a necessidade da instituição estar presente, estar trazendo o ensino mais próximo para a realidade daquela comunidade. E em se tratando de extensão, em se tratando de projeto de extensão, Clésio participou ativamente da construção desses projetos, desses editais. A temática hoje, dentro do IF Sertão, é fazer com que esse tema, né, esse tema da inclusão de comunidades tradicionais, seja de uma vertente, né, bem característica nossa, seja um cartão nosso de apresentação mesmo, porque eu acredito muito que através dessas ações, Vitor, a gente consiga ainda mais levar o nome do IF Sertão, ainda mais fazer com que a relação extensão, ensino e, por que não, pesquisa, saia de dentro dos setores da instituição e passe de fato a acontecer, né, dentro dessas comunidades. Então, para a gente que faz parte da ProEst, é uma honra, né, poder
fomentar editais nesse sentido, poder trazer esse tema para dentro da nossa discussão e contando com grandes parceiros. A instituição tem grandes profissionais hoje, grandes colegas que militam nessa área de comunidades tradicionais, de povos tradicionais. Então, acho que essa primeira experiência, eu fiquei muito feliz quando você trouxe para a gente esse primeiro insight das ideias de abrir editais temáticos e, enfim, eu acho que foi uma bola no gol, né? A gente acertou assim de forma, porque assim, o feedback da comunidade foi muito fantástico, né? No momento que a gente conseguiu tirar o edital de dentro da estrutura do computador para colocar ele para a comunidade, a interação da comunidade foi fantástica. Muitos colegas ligando, muitos colegas passando mensagens, agradecendo pela lembrança, né? Porque eu acho que a gente rompeu, né? De fato, a ideia de um projeto fechado, né? Então, a partir desse momento, com esses editais temáticos, a gente teve a oportunidade de trazer para a nossa alma de projetos, vamos dizer assim, para o nosso conceito de fazer extensão, a oportunidade fantástica. Então, eu acredito muito que esse edital será o primeiro, né, dentro da instituição que terá, na verdade, replicações em vários outros projetos, né, a partir de então. Então, eu estou muito esperançoso, né, estou muito feliz com esse projeto e convidar a comunidade. Nós estamos com o edital aberto até o dia 20 de março, né, para a submissão do projeto. O projeto tem uma vertente muito interessante, acho que a gente tem muito a explorar e muito a aprender, né? Então, a partir desse primeiro momento, quando os colegas submeteram os projetos, a gente vai ter um feedback interessante de qual linha, né, o IF Sertão pode melhorar para os próximos editais de 2023 e 2024, enfim, até inclusive de propostas nossas com os próximos ministérios, né? Já que a gente hoje está muito forte com essa questão de buscar financiamento externo e fazer essa propositura entre projetos do que a comunidade mostra para a gente como tema e a gente consegue montar e linkar esses projetos externos. Então, fantástico. E assim, o IF Sertão, nós estamos 7 campos, dos quais 5 são agrícolas, e tem muito projeto que a gente pode fazer com essas comunidades, a maioria delas são comunidades rurais, né, Clésia? Tem alguns projetos que podem ser nessa linha de atividade rural. O que você acha de projeto assim, interessante se o pessoal quiser trabalhar com a comunidade quilombola, uma comunidade indígena? Esse mesmo que foi citado por Bruno, Alberto Bruno, é um projeto que nós estamos executando junto às comunidades quilombolas, desses 2 municípios de Sertânia e Salgueiro, que envolve regularização fundiária. Então, vai fazer o cadastro ambiental dessas propriedades dos produtores, vai trabalhar a questão da regularização fundiária dessas propriedades, que muitas dessas propriedades ainda não têm título de terra, título de domínio dos produtores. Tem muitos projetos na área de beneficiamento de frutas, na área de cursos e capacitação na área tem tudo a ver de com melhoria sertão, de rebanho, dos cursos. rebanhos, então seja rebanho de caprino, ovino, ou na criação de galinhas, ou de processamento e beneficiamento de fruta, produção de hortaliças nessas comunidades. Então tem muitas capacitações que a gente pode ofertar e a extensão tem esse papel de levar o ensino lá para dentro da comunidade externa da realidade situada. Como nós temos 7 campos espalhados no sertão de Pernambuco todo, então acaba que nós temos a capacidade de ter uma abrangência e trazer esse conhecimento para essas comunidades com facilidade ampla, digamos assim. Nós temos uma comunidade acadêmica grande, né, com 9.000 estudantes, alunos, e uma rede de servidores diversificada que pode surgir projetos de diversas áreas. Não só nessas áreas de tecnologias, mas também em outras áreas, na área educacional, trabalhar a questão o ensino dessas comunidades tradicionais, a questão da cultura dentro dessas comunidades. Então tem muitos projetos que podem ser desenvolvidos. Interessante que essas ideias venham dos alunos que convivem com esses povos tradicionais. Então nós temos muitos alunos que são filhos das famílias dessas comunidades. Então, se essas propostas chegarem até a gente, oriundas de lá da comunidade, vem com a demanda mais, a necessidade real da comunidade. Exatamente. Naquela vivência deles, né? Isso, então, que os alunos que sejam dessas comunidades, ou alguém que tenha ligação com essas comunidades, procure os docentes, os técnicos administrativos, para saber como escrever esse projeto e colocar isso no papel. Leva a ideia, constrói o projeto e faz a submissão no edital. Vai surgir muitos projetos bacanas nesse ano, nessa edição.
E aí, Vitor, a gente entra naquela temática do fortalecimento da identidade, né? Porque eu acho que acho não, eu tenho certeza que esse processo, a construção desse projeto, desse primeiro momento nosso com o projeto do CAR Quilombola, abriu um leque de olhares, né? No sentido da gente poder perceber realidades que estavam até então distantes, até do nosso contexto, né? Então, quando o Vitor trouxe a proposta da gente tirar do papel esse projeto e executá-lo, eu já dizia há um tempo atrás da importância do fortalecimento da identidade, né? Então, acho que isso vai ter um divisor de águas, né? Então, acho que a partir desse momento a gente começa, de fato, como o Clésio disse, trazer outras temáticas, a comunidade começa a se envolver com a temática e vai ser fácil, né? Vai ser fácil a gente conseguir, a partir dessa fala, a partir desse momento de fala, identificar outras situações que serão fantásticas para o IEF Sertão enquanto instituição e para as comunidades que irão receber esse benefício, vamos dizer assim, esse apoio, né, institucional. E a gente está falando de quilombola, mas a gente tem um projeto muito bom com comunidades indígenas também, né? A gente tem o professor Erlon Bezerra coordenando o quilombola e no projeto Saberes Indígenas a gente tem a professora Edivânia Granja, Socorro também coordenou, foi professora de Saberes Indígenas. Tu pode falar um pouquinho para a gente, Socorro, desse projeto dos Saberes Indígenas e o que ele pode também inspirar os colegas para submeterem projetos nessa temática, com comunidades indígenas também, né? Bom, o programa Saberes Indígenas, ele versava justamente sobre a questão de qualificação, formação continuada de professores que atuam em escolas indígenas, professores indígenas que trabalham com comunidades indígenas. Então, foi feito todo um processo de formação, baseado inicialmente na linguagem, resgatando cultura, resgatando formas de vivências. A questão da identidade. Exatamente, né? Fortalecendo a identidade, nos permitindo entrar nas escolas e conhecer as metodologias, conhecer o trato com o estudante, conhecer as pré-escolas, o ensino fundamental, o ensino médio, nos permitir também saber como esse professor foi criado, né? Ele esteve numa escola, numa universidade, fez um curso superior, é igual a todo mundo. No entanto, ele precisava voltar respeitando as suas origens. Então, esse caminho que eles fazem é muito interessante. E a nossa função dentro desse trabalho foi resgatar e transformar todas essas ideias em material didático. Então, nós conseguimos organizar um livro e, principalmente, organizar o trabalho que eles tinham através, principalmente, de trilhas didáticas, de situações em que eles colocam a vivência, a história dentro das salas de aula, o que é muito interessante. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de dizer que está trabalhando com crianças de creche, que a gente tem dificuldade de tirar essa criança, por exemplo, do celular, da TV. E eles trabalham tranquilamente a cultura lá dentro. Outro detalhe, todo o material é totalmente reciclável. Ou seja, papéis, muita areia, cola com avelóis, eles não usam aquela cola, eles preferem usar as coisas mais naturais. Ao final de uma atividade, não tem aquele monte de lixo que a gente às vezes acumula, muito pelo contrário. Então, tudo isso foi fruto, né? foi pauta dos saberes indígenas. Em seguida, nós trabalhamos a questão do numeramento, né? Trazer a linguagem matemática para esses mesmos projetos, com a quantidade de professores. E muito interessante que eles conseguem trazer, essa publicação já está prevista também, trazer toda a sua experiência para a escola e devolver para a sociedade a forma de pensar, preservando. Então, teve coisas, claro, que a gente não pôde viver. Por exemplo, eu adoraria ter participado da festa do Umbu, mas, infelizmente, é preservação de cultura. A do Cansanção eu não tinha a menor vontade de participar, né? No entanto, eu achei interessante toda a maneira, o menino do rancho também, a gente não pode participar, porque assim, quanto mais se abre uma cultura, mais fragilizada ela fica. E no tempo de hoje eles conseguem nos convencer o quanto isso é importante. Então, é um projeto que venha, por exemplo, para atuar em escolas indígenas, seria muito bem-vindo. A gente tem vários cursos de licenciatura, né? Exatamente. Então, quem sabe que tem um aluno de licenciatura que já quer trabalhar. Isso, no IEF Sertão hoje nós temos 5 licenciaturas. E todas têm potencial para apresentar propostas que tragam os povos tradicionais à baila como um sujeito imprescindível como objeto de estudo. Eu acho isso aqui fundamental e é apaixonante.
Porque assim, a gente se envolve, a gente vai para o evento e a gente se envolve desde a alimentação até o som, tudo. A gente se envolve com absolutamente tudo e não precisa de convite. Parece que a gente já está inserido no contexto, não é, Vitor? De repente a gente chega e a gente já se sente família. Então isso é muito, muito interessante das comunidades tradicionais. E aí a ideia é dos alunos trazerem também essas demandas, né? Os alunos de licenciatura que tendem a trabalhar com alguma escola de bairro, ou então alguma escola quilombola, alguma escola indígena, ele pode trazer para os servidores, apresentar que esses projetos eles são sempre bem-vindos, né? Eu tive a oportunidade de levar os estudantes no curso de Química, de licenciatura. Foi assim, eles foram para ajudar a capacitar e, na verdade, eles foram capacitados, porque eles ficaram, isso pode, isso deve, como foi que conseguiram isso? E o detalhe é que não há aquela coisa, aquela interferência de reclamar do governo, reclamar da postura, não, eles vão e fazem. Eles chegam e fazem. Executa, né? Executa a ação. Então, isso foi muito interessante para os estudantes. E ainda tive uma oportunidade de estudar plantas, estudar outras situações juntos, gerar alguns artigos junto com eles, justamente porque eram coisas novas que eles não viram e não vão ver por enquanto nas licenciaturas. É muito interessante essa troca, né, de experiência, porque ao mesmo tempo que o bolsista e o servidor vai para a comunidade com o projeto, ele tem um enriquecimento, um ganho na formação dele, que ele jamais teria se ele não fosse bolsista de um projeto. Exatamente. Então, essa troca, esse ganho no aprendizado, na formação do aluno, então, é um ganho muito grande, enriquecedor para o currículo. Então, quem atua como bolsista dentro de um projeto de extensão, ele sai com uma formação muito mais robusta, com muito mais experiência e vivência, né, também. Então, se atuar numa comunidade de povos tradicionais, uma comunidade indígena, se atuar durante 6 meses sendo bolsista de um projeto, então você vai ter um enriquecimento cultural, seja na comunidade de povos indígenas, ou então em uma comunidade quilombola, ou de outros povos, você vai trazer um enriquecimento para a sua cultura de dimensão calculável. E se você observar, os resultados dos mestrados, principalmente os daqui da região, ofertados pelas universidades daqui da região, a maioria esmagadora dos estudantes formatam seu objeto de pesquisa do mestrado com base nos projetos. Se você der uma olhadinha, você vê que ele foi bolsista de algum projeto. Quase uma verticalização, né? Quase uma verticalização. Ele vai lá porque ele já teve conhecimento daquilo que vai ser vivenciado mais adiante. E aí eu tenho muita curiosidade de sempre estar olhando, principalmente do meu campo de origem, quem foi bolsista, participou de quê. E assim, não é surpresa a gente ver o resultado. Isso. Exatamente, porque ele já viveu um processo. Ele vai dar continuidade. A gente que trabalha na parte da educação, a gente tem um privilégio que fica como se fosse um filho, né? Você vê o menino entrando na escola, às vezes a gente está no ensino médio no primeiro ano, todo encabulado, todo envergonhado, e quando se forma, já sai ganhando o mundo aí. É um negócio bem... É interessante. Privilégio que só a gente que é da educação, a gente tem essa... A profissão docente tem essa característica. O engenheiro coloca a placa no prédio, o médico faz sua propaganda, mas nós colocamos a placa em pessoas. Então, são essas pessoas que a gente ajuda a construir que levam o nosso nome junto. Essa é a principal característica da função docente. A gente que trabalha aqui, eles levam e a gente vibra quando chega lá, aquele ali, e vibra mais ainda quando eles chegam, professora, que bom encontrar. Professor, que bom encontrar. Porque a gente sabe que, de alguma forma, nós contribuímos com um tijolinho ali, né? Com um tijolinho, e aquela pessoa, se ela fizer a diferença na sociedade, seja lá em qual a área que ela escolher, já é fruto do nosso investimento. Para esse edital, né, de povos tradicionais, nós estamos ofertando aí 14 bolsas, não é isso, Vitor? Isso. Para bolsistas. Então, esse é o volume de bolsas que estão destinadas para esse público, esse edital de povos tradicionais. Então, a gente espera que fortaleça essas ações. A gente já tinha projetos que traziam essa característica com povos tradicionais, mas quando a gente traz esse edital específico, né? a gente tem a intenção de que isso, nos próximos anos, a gente fortaleça essas ações ainda mais. Né? Com certeza. Bruno deu uma dica ali que ele até falou. A gente quer, quanto mais submissões, mais a gente vai destinar recursos. Então, a galera das comunidades tradicionais participe com a gente aí, porque vai dar mais visibilidade, vai conseguir mais ações e fortalecer esse tipo de pesquisa, né? O tradicional hoje seria
Os povos do campo, os povos das florestas, os ribeirinhos, Pasto. fundo de pasto, todos esses são considerados tradicionais. Se a povos gente falar já tradicionais. que é quilombola, indígenas, que hoje é o nosso foco. Isso. Mas se a gente pensar, os ribeirinhos daqui Isso. têm muito potencial. Tem. Os catingueiros, né, que também tem muito a ofertar, que aqui a gente usa a expressão catingueiro de caatinga, mas ele seria o equivalente aos povos das florestas, né? E a gente tem floresta, a gente tem caatinga. Justamente. Então, esses povos, eles têm assim muito, muito, muito a acrescentar. Não é uma situaçãozinha simples, é uma situação que, assim, nos traz outra coisa, povos de terreiro também. Sim. Aqui também tem muita coisa a oferecer. Sim. Entendeu? Aqui nós temos, principalmente em relação à quebra de paradigmas em relação ao preconceito. Sim. Então, as religiões de matriz africana, Sim. a consequência disso na nossa vida, a interferência e até o que nós usamos, né, dentro, e a gente às vezes não remete à própria cultura. Isso é um papel da escola retomar. Isso. Verdade. Dentro dessa questão. Então, aqui realmente é um balaio de ideias, tesouros que a gente consegue realmente tirar, né? E lapidar de alguma forma e ajudar essas comunidades, com certeza. E é exatamente isso, acho que é a função da instituição, né? Enquanto perceber, né, esses movimentos que estão ao seu redor, e eu acho que o edital vai proporcionar, né, a Proeste, no momento da finalização, da captura dessas informações, ela vai ter de fato um extrato, né? Quais são as situações que se apresentaram e até entender por que certas não se apresentaram, né, Vitor e Cléber? Então eu entendo assim que são 14 bolsas, o fomento é de R$400 por bolsa, né, Cléber? Por mês. Por mês, o campus, o pesquisador, o aluno, a instituição, então tem toda uma estrutura, né, que é fomentada a partir disso. E obviamente que não é só a bolsa como grande, né, nossa grande bandeira, vamos dizer assim, mas a identificação desse público, né? Eu acho que a Proeste foi muito feliz na escolha do tema, foi eficaz na identificação dessa proposta, porque ela vai nos permitir assim uma amplitude de visão fantástica a respeito desses povos todos que você trouxe. Eu acho que de fato a gente eu particularmente vejo que a gente não identifica cenários como esses que você trouxe, né, em relação a povos da Caatinga, povos ribeirinhos. Então a gente tem ainda uma apresentação curta, né, dessas identidades dos nossos projetos. E a gente colocou o folclore, a questão das lendas, que tudo isso faz parte desse povo. E aí, quando a gente traz a fala que a Proeste acertou na identificação dos temas, é que esse primeiro momento nos dará realmente suporte para outros projetos e para outras identificações, né? Então, de fato, será um divisor de águas. Eu entendo que os editais de 2023 nos trarão boas situações de poder, assim, abrir mais a nossa instituição, levar mais a Proeste para fora da instituição, levar mais o ensino para extramuros, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a sacada foi daquelas eu não vou falar do nome de jogador de futebol porque eu não sou dos melhores, né, em termos de jogar futebol, mas foi a jogada de identificação de fazer o gol de final do campeonato. Mas é do CrossFit, qual é o exercício mais difícil do Ih, CrossFit? rapaz, é bem complicado, né? Eu sou... Pull-up, reverso, tem um nomezinho meio... Tem um bocado de nome complicado que a gente tenta fazer uma lá. série dessa aí completa, né? O importante do CrossFit é que os resultados ficam. Então, acho que os nossos editais, de fato, terão que fazer isso, deixar resultados. Então, A gente espera boas propostas e quantidades de propostas significativas para que isso estimule nós, enquanto fomentadores do recurso, onde a gente vai buscar as fontes e onde a gente vai destinar para onde. Que a gente, em 2023, esteja mais empolgado, engajado em buscar mais recursos para fomentar mais bolsas e mais projetos. Então, quando esses volumes de projeto acontecem de qualidade boa e que os resultados são positivos na comunidade, a gente no ano seguinte fica impulsionado a buscar mais recursos para trazer mais bolsas. É tanto que esse ano nós estamos ofertando aí em todos os editais 197 bolsas de extensão. E ainda temos as questões de gênero e diversidade. Que é outros editais. São outros editais. Vamos conversar sobre isso, né? também está na nossa lista de temas, né?
Deixa eu só, antes da gente pular para esse tópico, só lembrar também que a gente tem, nessa linha da sociabilidade com o ensino, com extensão, a gente tem os NEABIs também, Que são os núcleos. que são os núcleos que trabalham já também esse tipo de ação, e é muito importante que esses núcleos também se envolvam na proposta, né? Que quem submeteu dialogue com o NEABI, que o NEABI também abraça essas propostas para a gente não ter um projeto de 6 meses e sim uma ação continuada dentro da instituição, né? Que é o que a gente mais sonha e mais espera, que essas coisas virem rotina institucional, não seja uma coisa de fomento edital, né? Acho que é a situação mais interessante. E aí a gente também tem alguns núcleos, que são os NEAGES, NEGEPs, perdão. NEPGs, que são os núcleos que também a gente acho que não tem nenhum no IF Sertão, né? Que trabalha, já está implementando, né? Que aí já puxa a linha do segundo edital, que é o edital de ações afirmativas, que a gente tem também uma série de temáticas que a gente pode trabalhar, né? Inclusive a questão de gênero, a questão religiosa, a questão da violência contra a mulher, que a gente sabe que em Pernambuco ainda é altíssimo, muito elevado, né? E aí a gente, acho que é um papel nosso, né, Socorro, enquanto instituição, de trazer esse debate do respeito do ser humano, né? Iniciar o debate, fortificar esse debate e levar o resultado para a sociedade. Então, por exemplo, as questões de bullying relacionadas a gênero e diversidade são fundamentais. É na escola que a gente combate. Então, hoje nós vivemos uma situação onde a violência gratuita é como se fosse o ápice da pessoa. A ideia dos haters, né? Cada vez está mais difundida aí, né? As pessoas se acham no direito de julgar o outro e se fazerem melhores do que os outros e fica por isso mesmo. Então, desde publicações simples, né? Quando você faz uma foto e alguém diz, mas você acha que você está bonita? Sim, eu acho, mas eu não acho. E aí a pessoa se abala, isso é um tipo de situação extremamente constrangedora. Então, esse personagem que surgiu escondido nas redes sociais, é na escola que a gente fala sobre ele. A questão de gênero, a questão de diversidade. Há escolhas, mas há não escolhas. E aí como é que você vai se adaptar a uma coisa, uma situação fisiológica, uma situação de aceitação, a sua própria aceitação, o seu estilo de vida. Então, tudo isso eu estou dependendo da aprovação do outro. Por que se eu não estou fazendo mal a ninguém? Sou eu comigo. Né? Então, todos esses pontos aí, eles são bem nevrálgicos, complicados, porque a gente vai lidar com questões que vão além, né, da educação formal, entram nas famílias, entram nas crenças dessas famílias. Muitas são abertas aos diálogos, mas outras preferem fechar os olhos, seguir o ritual de dogmas, que por vezes nem sentido tem na sociedade atual, mas a gente não pode julgar isso. A gente tem que trabalhar o possível para que os jovens não sofram as consequências das situações que nós estamos vendo hoje. E aí, vamos pegar na linha, por exemplo, da violência contra a mulher, que é uma coisa que está muito grande aqui no nosso estado. Se você tem um poder de polícia, você vai ter a punição, mas a educação ela consegue tratar isso daqui lá atrás. Por quê? Porque você vai trabalhar aquela pessoa para ela entender a questão principalmente do respeito ao ser humano, do respeito à vida. E aí, dessa forma, o que vai acontecer? Você vai minimizar esse efeito lá na ponta. Você sai daquela condição de estar só punindo e você trabalha a raiz do problema. Exatamente. Né? Tem uma coisa que Nesse caso das violências, a prevenção é fundamental. O papel da mulher qual é? O papel do homem é qual? Quem educa homens e mulheres? Por que educa diferenciado? Então a gente vai ter que tocar nesse ponto. Isso é verdade. E nós tivemos uma experiência muito interessante em 2019, quando nós lançamos um edital específico de direitos humanos. Ele não tinha essa nomenclatura e o edital tratava de direitos humanos. Tiveram tantas propostas e projetos interessantes naquela época. Eu participei. E agora nós estamos com essa chamada, com uma nomenclatura um pouco diferente, mas que vai trazer tudo isso para dentro dessas propostas. Então, eu acho que tem muitos projetos a serem inseridos nesse edital de ações afirmativas e muitas propostas interessantes. A gente aguarda que essas propostas venham. O Dia de Direitos Humanos eu participei como orientadora de um projeto em um asilo aqui em Petrolina. E aí era apenas um bolsista, no final tinha um bolsista e 12 voluntários. Todo mundo queria ir da sala. Então, basicamente, a gente foi trabalhar com senhores e senhoras que tinham sido abandonados pelas famílias. Eles têm filhos, eles têm sobrinhos, mas eles estão lá como se não tivesse ninguém. E aí os meninos iam, jogavam, tocavam, eu quero Luiz Gonzaga, eu quero isso,
festa. E aí uma jovem, uma das alunas do curso de Física, inclusive, ela fez o seguinte comentário. O projeto acabou, eram 10 meses na época, né? Acabou, aí ela disse, professora, a gente vai ficar como voluntário. Porque eles já foram abandonados uma vez e vão ser abandonados novamente por nós. Isso me tocou profundamente. Porque, assim, toda semana eles iam. E tinham os senhores, né, que tinham Alzheimer, quando olhavam para as meninas, confundiam com as outras pessoas. Assim, eram histórias muito interessantes. Assim, eu, sinceramente, mexeu muito comigo, né, porque quando a gente escuta a história do abandono, é muito complicado. Então, criou os filhos, educou de certa forma, a gente não pode classificar de certo ou errado, porque foi abandonado, mas cada pessoa é um universo, é um mundo. Isso. E aí envolveu, assim, o que eu mais gostei desse tipo de projeto com direitos humanos é o envolvimento dos jovens que até então não sabiam o que era o asilo, não sabiam porque as pessoas paravam lá, não sabiam como se alimentar, não sabiam nada. Isso. E aí o de direitos humanos eu acredito que foi um marco, assim. Depois eu fiquei muito sensível à causa e fiquei muito sensível como pessoa. Modificou muita gente. Ele traz muito aprendizado essa questão de direitos humanos e ações afirmativas que vai abranger muito mais que apenas só direitos humanos. Mas ele traz uma vivência que, enquanto ser humano, o aluno que participa, ele vai ter uma outra visão e uma outra formação a nível de ser humano, de pessoa na sociedade, né? Então, isso é um contexto muito bom, isso é um edital muito enriquecedor para os bolsistas que serão e os voluntários também, né? Tem pegando o gancho da fala de Clésia a respeito especificamente do aluno, porque até então a nossa fala tem tocado em pontos no professor, né? Professor, colega, submeter, apresentar projeto. E eu tenho recebido alguns e-mails de alguns alunos perguntando como é que eles poderiam participar desses projetos, né? Como é que faz para escrever, com quem eu procuro, qual coordenação, qual setor eu procuro. Então, acho que é interessante, Vitor, trazer essa fala, né? Nesse momento, já que a proposta desse momento de discussão é apresentar um pouco mais os projetos, inclusive para aqueles que não têm acesso à informação ou percebem essa informação de forma mais restrita, né? Então, você é aluno do IF Sertão, de qualquer de nossas unidades, que de repente tem uma sacada sobre um tema, sobre essa temática dos povos tradicionais, ou então desses editais agora das ações afirmativas, e tem alguma proposta, tem alguma ideia, comente com o seu professor, né? Traga essa fala de repente para um núcleo desse de informação, um núcleo pedagógico, de repente o pessoal da área de ensino, a direção de ensino tem um contato mais próximo, enfim, se você está tentando, né? Se você tem uma ideia e quer tirar essa ideia desse momento, né, da discussão, apresente ela para o seu professor e de repente isso pode virar um projeto. Então, nem sempre o caminho inverso a gente consegue encontrar, né? O aluno fazer a proposta do projeto e o professor muitas vezes tem as ideias, mas acaba não enxergando, não tendo essa sacada sobre determinado tema, né? Então, eu acho importante, né? Se o objetivo da nossa conversa é quebrar um pouco essa barreira da figura do edital como um ser seco, né? Então, acho que a proposta é essa, a gente falar para o aluno, dizer para o aluno que ele, tendo dúvida, tem os nossos e-mails, tem o e-mail da Proeste, tem o e-mail do professor Vitor, tem e-mail de Clésio, tem e-mail da professora Socorro, tem e-mail do Alberto Bruno, mas tem o Instagram da própria Proeste, que é o nosso canal de comunicação, que sempre quem coloca informações com dúvidas tem sempre uma resposta, nunca fica sem a informação. Os e-mails, todos que chegam nas nossas caixas de e-mails diariamente, a gente tem sempre o cuidado de responder, porque a gente entende que é uma porta de comunicação da instituição e o nosso maior respeito com quem nos traz a dúvida é tratar com respeito na resposta. Então, acho que isso faz parte, né? Então, é uma fala nossa afirmativa, inclusive, né? De que as dúvidas que chegam precisam ser tratadas com respeito. Então, o aluno, às vezes, está lá. Uma dessas perguntas foi de um aluno de Floresta, querendo entender como é que fazia para participar do edital, mandou e-mail umas 3 vezes, aí eu falei, meu telefone é esse aqui, ligue. Porque aí, de repente, eu lhe explicando, falando com você, a gente quebra essa barreira do e-mail, né? Que fica uma coisa bem seca do responde, pergunta. E ele ligou, na verdade, era uma aluna, né? E aí essa aluna já linkou com outro colega e tiraram dúvidas, e aí acredito eu que se as informações de fato foram passadas, foram tiradas de forma explicativas para esses colegas, para esses alunos, algumas dessas ideias vão acabar batendo em editais, né, em propostas submetidas nesses editais. Então, acho que é isso. Outra coisa que eu queria aproveitar, acho que não sei se o Clésio recorda
numericamente desses valores que a gente tem. A gente falou do edital de ações para comunidades tradicionais e não reportou o valor. Acho que é interessante, em título de informação, colocar para a comunidade quanto é o valor que está sendo colocado, né, à disposição do edital. Não sei se Clésio recorda desse número, Clésio, Não, de forma mais próxima, mas... São 6 meses, né, de R$400 de bolsa. Isso. Então o projeto eles tem 6 meses de execução e aí o aluno ele participa com a bolsa de R$400. Mensal. E aí, mensal, né? E aí desses 2 editais, todos eles têm o mesmo formato, que é pelo menos uma bolsa em cada uma das unidades de IF Sertão. A gente quer realmente que todas as unidades discutam questão de ações afirmativas, que discutam comunidades tradicionais, que tragam esse diálogo para dentro do ambiente, que é o que a gente tanto espera, né? E aí chegaram algumas perguntas no nosso Instagram, na caixa, perguntando se podia ser bolsista, determinado curso, o nível, porque nós temos nível técnico, nível superior, Sim. nós temos subsequente, alunos de ensino médio. O critério para ser aluno bolsista é você ter matrícula ativa. E boas ideias, né? E boas Boas ideias. ideias. Não existe nenhum impedimento se você tiver uma matrícula ativa e estiver frequentando. Se é de ensino médio, se é de Independente se é graduação. de ensino médio, da graduação, o valor da bolsa Subsequente, também não proeja. tem diferença de valores de bolsa, independente do nível. Se é proeja, todos podem ser bolsistas. Basta ter a matrícula ativa, não está inativa. Eu tenho uma coisa que eu falo, todas as minhas turmas é de praxe. O primeiro dia de aula, seguindo a linha que o Bruno falou, quer dizer o seguinte: eu digo sempre para os meus alunos, não existe pergunta burra. Se ninguém nunca lhe ensinou que 2 mais 2 é igual a 4, você nunca vai saber. Então, o aluno tem que ter receio de mas será que essa minha ideia vale a pena? Será que trabalhar com esse pessoal é interessante? Traga a ideia, converse com qualquer servidor do IF Sertão, que a gente tem, tanto professor como técnico administrativo, podem orientar os projetos de extensão. Então, se você já tem algum servidor que você se identifica, senta lá e conversa. Pode ser que aquela ideia talvez não vire propriamente edital, mas surjam outras ideias, e aí você talvez remodela um pouquinho a ideia, reajusta, mas que não tenha nenhum receio de participar e de executar os projetos com a gente, né? Isso daí é o que a gente mais espera. Ok. E aí nas perguntas o pessoal perguntou, né? Se o aluno pode sugerir ideias, se traz benefício para a comunidade. Tem. Então, tudo isso daí tem 2 palavrinhas que a gente vê em todos os documentos da extensão. É a indissociabilidade e a dialogicidade, que é justamente essa interação, esse diálogo com as comunidades. Então, isso daí sempre acontece nos projetos de extensão e a gente acaba aprendendo muito mais do que vai ensinar, né? A gente acha que vai ensinar, mas você aprende... Não é só sair da escola, você tem que sair da escola sabendo o que vai fazer. Ter conhecimento de causa. Você simplesmente, não, eu vou fazer um projeto e vou lá e vou ensinar o pessoal da Feira da Areia Branca a lavar o tablado da feira. Sim, mas aí vai precisar aprender sanitização, modo de falar. Vai ter que ter um arcabouço de conhecimento para sustentar essa atividade de lavar o tablado da feira. Sim. Não é só chegar lá. Né? Isso é importante, porque vai envolver o conhecimento teórico e a extensão vai trazer a prática. Isso. E aí? Exatamente. Teve algumas perguntas interessantes, né, Vitor? Teve alunos que perguntaram se precisam estar mais tempo no IFE a partir dos projetos, ou se tem que executar as ações no instituto. A carga horária é de 20 horas, mas não necessariamente você vai ter que ficar mais 20 horas no instituto, no campus onde você estuda, porque existem atividades do projeto que você pode desenvolver, fazer de sua casa. Tem revisão de literatura que você precisa estudar sobre a temática, estudar mais daquele conteúdo. Tem atividades que vai ser na comunidade onde você vai fazer. Tem outras atividades que vão ser preparadas num determinado laboratório, por exemplo, para levar para a comunidade. Então, esse plano de trabalho ele vai ser conversado na hora de construir o projeto. Então, o orientador do projeto, junto com o bolsista, vai discutir de qual melhor forma isso vai ser necessário. Então, vai ter dias que precisa ficar alguns dias no campus, um tempo a mais, além das aulas mas é um tempo prazeroso. Mas é um tempo prazeroso que vai trazer um enriquecimento para a formação, né? Com certeza. É a tão sonhada formação integral do sujeito. Então, não quer dizer que o aluno bolsista ele vai precisar ficar integralmente lá aqui no instituto, no campo onde estuda. Ele tem atividades que vai ser feita mesmo da casa, se for revisão de literatura, fazer um estudo dirigido do tema.
Então, ao longo do projeto, é bem tranquilo. E você traz para a realidade, né? Eu lembro que quando fazia licenciatura com guias pedagógicas, aí falava muito dessa questão da formação integral do sujeito. Aí você olhava assim, rapaz, isso é Uma viagem. Como é que você consegue executar isso? E esses projetos você já tem essa formação integrada. Você tem a formação técnica, conhecimento específico, mas você trabalha o respeito com todos os seres humanos, você trabalha outras temáticas e você forma um técnico, mas também um cidadão, não é um mero apertador de botões. É uma coisa que ele passa a ter uma visão de mundo e a visão crítica que é o que a gente tanto precisa, né? Uma sociedade que realmente consiga enxergar os seus problemas, consiga refletir aquilo que está em volta, ter o seu pensamento crítico e daí conseguir ter a sua tomada de decisão cada vez mais acertada. Seguimos para o terceiro edital de arte e cultura, que também integra totalmente a questão dessa formação, né? A gente sabe que a arte, a gente tem aqui um músico, um sanfoneiro aí. Me diga aí, sanfoneiro, você acha que essa habilidade musical, que essa parte artística, ela também é importante para a formação do aluno? Eu acho importante foi o olhar de socorro procurando o sanfoneiro aqui na sala. Eu nem quero sanfoneiro. Embaixo da mesa, será? Desse sanfoneiro. Rapaz, eu sou um estudante de música, né? Eu sou apreciador do acordeon, da sanfona, né? Pra gente é mais próximo. E decidi, né, que nesse processo de construção, né, de não gostar, da gente buscar aquilo que a gente de fato se identifica, eu acabei entrando aos pouquinhos e estou nesse processo de aprendizado, né? Eu não me intitulo sanfoneiro porque de fato ainda tem um caminho longo a percorrer. Pois eu estava procurando sanfoneiro. E a gente está naquela ideia de que a música, né? Não, eu falo da música mais próxima pela vivência em algumas situações, mas a gente tem diversas outras formas de expressões que representam a arte mesmo, né? E que muitas vezes foge desse nosso contexto, né? E outro dia alguém me disse assim, rapaz, eu quero que você me apresente um trabalho de uma expressão artística, né? E eu fiquei, expressão artística, meu Deus, o que é que eu vou apresentar, né? Então, às vezes, você representar uma leitura, né, de repente, de um tema, você está fazendo uma expressão, né? De repente, identificação de sujeito, identificação dessa parte de linguagens, e aí você vai aprofundando por diversas situações. Então, mais uma vez, eu começo a fala dizendo isso, que o acertado da informação do edital, do tema do edital, mais uma vez a gente busca um público que quase nunca aparece nesses editais da instituição. Então, mais uma vez, eu entendo que a extensão está promovendo uma ruptura, né? E essa ruptura é uma ruptura boa, né? Não é uma ruptura de coisa ruim. Graças a Deus é uma ruptura de uma ideia de quebrar um paradigma dessas pessoas poderem se apresentar, né? Desses colegas e que tem muita gente. Eu reconheço que o IF Sertão tem muita coisa. A gente teve um edital, a gente teve um projeto ano passado, foi 2020, não foi? Festival, né? Festival de Arte e Cultura que assim surpreendeu todos que estavam à frente. Eu ainda não fazia parte da extensão nesse momento, mas depois conversando com o Vitor, percebi a magnitude que foi o projeto. O projeto, de fato, ele trouxe um olhar muito mais aprofundado e muito mais carinhoso, né, para esse tema da arte e cultura. Então, eu vejo que hoje, o lançamento do edital com o tema de arte e cultura, ele assim como de provas tradicionais, assim como de ações afirmativas, inclusive que eles podem, de forma transversal, né, se conversar, acho que você não precisa estar especificamente falando de povos tradicionais. E falando de arte e cultura, esses editais são comuns em termos de muitos temas, né? São multidisciplinares. Sim. Mas eu entendo claramente isso, que a extensão nesse momento, né? Não vou nem falar da extensão especificamente, mas o IF Sertão, no momento que ele permite abrir uma chamada pública para que editais com temas de arte e cultura possam, de fato, compor nossa carteira de projetos futuramente, eu acho que isso para a gente é uma vitória, né? Enquanto servidor, eu fico muito feliz de poder participar desse momento. Eu costumo dizer sempre que o IF Sertão, a gente, enquanto servidor do IF Sertão, precisa todos os dias entregar o nosso melhor, no momento que chega, no momento que sai. E muitas vezes esse melhor às vezes, numa recepção de um e-mail, numa resposta boa de um e-mail. Muitas vezes esse nosso melhor é poder
trabalhar com forma carinhosa no edital, na construção de um edital desse, muitas vezes, é fazer com que esse edital chegue a pessoas que de fato não têm o acesso à informação. Outro dia a gente recebeu uma pessoa aqui na sala, na Proeste, que ele veio perguntar sobre um curso. E ele estava assim, sem saber a porta de comunicação da instituição, né? Onde eu vou para comunicar, onde eu vou para saber. E a gente teve todo o cuidado de apresentar, de falar. Então é isso. Acho que o edital permite esse momento, permite a gente olhar para as unidades, né, que fazem parte do IF Sertão e fazer a conexão, né? De repente, a gente está falando de quantos projetos, Clésio, nesse são... Nesse São edital, 14? eles são sete bolsas. A gente, São 7 projetos. são São 7 7 projetos com 14 com bolsas, né? bolsas, que são 14 14 bolsistas bolsas. que vai envolver. Cada projeto vai ter 2 bolsistas. E quando eu procurei o sanfoneiro aqui, eu fui extremamente preconceituosa. Quem é que toca sanfona? Como se tivesse um estereótipo, algo pronto, que aí, como assim? O sanfoneiro não está aqui. Então, essa é uma barreira também Muito que precisa ser interessante quebrada. que esse projeto de arte e cultura, ele remete muito a essa vertente da música, mas tem muitos projetos interessantes e a gente já vê isso nos editais tradicionais. A gente já teve projeto com cinema, levando cinema para as comunidades, projeto de teatro, projeto de pinturas, projeto de fotografias, Grupo de dança, né? grupo de E dança, dança, sim. levando objetos culturais de uma determinada região para se exibir em outra, apresentar em determinados eventos, trazer história, essa integração da cultura de uma determinada comunidade. Então, você leva esses projetos, eu acho que vai remeter muitos projetos interessantes, viu, Vitor? Trazer esse edital vai trazer muitas ideias boas também. E aí, mais uma vez, a história de ter uma proposta por campus, né? De ter o chamamento da unidade, né? Então, o campus de Salgueiro, o campus de Floresta, o campus de Auricuri, o campus de Santa Maria, o Zona Rural, o campus Centralino terão, em mesmo nível de oportunidade, a possibilidade de apresentar uma proposta. E aí eu sempre bato nessa tecla. Quanto mais projetos aparecem, quanto mais ideias chegam, a gente tem uma coisa na extensão muito bacana, que é essa construção dessa carteira de projetos, e isso linka a gente com várias outras possibilidades, né? Então, graças a Deus, nesses últimos anos, a extensão conseguiu conectar o IF Sertão também com muitos outros projetos interessantes e muitas dessas ideias que foram colocadas nesses projetos, né, que foram apresentadas a ministérios de execução de termos de execução descentralizadas, surgiram de momentos como esse, né? Surgiram de temáticas como essa. Às vezes algo que a gente não estava conseguindo visualizar, não estava conseguindo viver essa realidade, nos chegou através, de repente, de um edital desse passado, nos chegou através de uma conversa, né, de um bate-papo com a comunidade, e foi colocado na proposta e o Ministério achou, ou seja, a gente apresentou a realidade daquilo que a gente de fato vive, né? A comunidade trouxe uma situação real e o Ministério entendeu que uma política pública poderia ser desenvolvida a partir daquele momento. Então, no fundo, né, nosso grande pano de fundo com os editais também tem isso, no desenvolvimento de políticas públicas, a gente mistura com tudo, né? Como diz a história, tudo junto e misturado, a gente traz a educação, a gente traz a pesquisa, a gente traz a extensão, enfim, eu acho que os nossos editais, né, eu digo nossos porque é sensação de pertencimento, né, de pertencer à extensão, de ser da extensão, de ter participado da construção desse projeto junto com todo o grupo, né, e aí eu faço a menção aqui do comitê de extensão que participou ativamente da construção desse momento, desses editais, que discutiu, que trouxe as ideias, né, que, enfim, eu acho que a extensão nesse momento não é o professor Vitor. A extensão nesse momento é cada colega que pontuou, que trouxe situações como essa. Então, acho que é um fortalecimento institucional, por assim dizer, né? Muito feliz, muito contente. Pois é, a tríade, né? A fórmula. Ações afirmativas, arte, cultura e povos tradicionais. São temas imbricados, mas que não perdem suas identidades. Aí, voltando para as perguntas, nossa caixinha de perguntas, né, Vitor? A gente teve uma pergunta interessante que foi estudante perguntando se poderia participar em mais de um projeto desse. O bolsista, ele só pode receber uma bolsa, mas ele pode participar de quantos projetos ele tiver interesse, como voluntário. Então, ele pode ser bolsista de povos tradicionais, de um projeto com povos tradicionais. Se ele se interessar, ele pode ser voluntário de um projeto de arte e cultura, ele pode ser voluntário de um projeto de ações afirmativas,
E essa transição entre projetos, ele pode ser voluntário em quantos projetos ele tiver interesse. E a carga horária dele também suportar, né? Porque isso que eu ia falar, os sobre carga orientadores, horária, né? eles precisam dessa ação do bolsista e dos voluntários, porque é uma equipe que atua naquele projeto. Então, muitas vezes não é interessante também o aluno participar, digamos, de 10 projetos, porque aí ele não vai ter tempo de... Ele tem ainda a vida acadêmica dele, de Que estudar. é fundamental. Que é fundamental. Nós estamos falando aqui de uma coisa que vai fortalecer a formação dele, mas ele já tem uma carga horária de aulas que ele cursa do curso dele. Então, você que é aluno, você pode ser bolsista de um projeto, ser voluntário em outro, não tem problema nenhum, não tem impedimento. E inclusive, essa fala de Clésio do aluno participar, do aluno estar presente em projetos, estar presente mesmo que como voluntário, né? Em muitos e muitos editais nossos, em outras situações de seleções, a gente traz isso para os nossos baremas, né? Como critério de seleção. Então, o aluno não percebe a importância de participar dessas etapas, né? Então, a formação complementar dele, além desse contexto todo de vivência institucional, de vivência no mundo acadêmico, de pesquisa, né? De extensão, de poder levar um pouco da instituição lá fora, né? Ele traz ainda, ele abastece a vida, né, acadêmica dele no sentido de ele poder ter corpo, né, ter diferencial de participação futura em outros editais, inclusive não só editais da extensão, né? No momento que a gente está falando aqui de receber projetos externos ao IF Sertão e que estão sendo executados no âmbito da extensão, no âmbito institucional da Pró-Reitoria de Extensão, no momento de fazer uma seleção dessa, esses critérios vêm para a nossa frente, né? Porque a gente precisa enxergar quem constrói a extensão durante o ano, né? Então, os alunos, os professores, pesquisadores que estão próximos, todo esse público é o nosso referencial teórico, né? Vamos dizer assim, na construção dessa abertura dos projetos externos, né? Do IF Sertão com ministérios. Exato. E até na vida profissional, né? Imagina se você é um empregador, você tem um aluno que participou de vários projetos, teve várias ações, de forma voluntária, e tem um outro colega que não teve nenhuma participação. Até a inserção no mundo do trabalho, quem participa desse projeto já tem algumas vantagens, porque vai trabalhar várias áreas, né? Tem a questão das inteligências múltiplas, que eu acho uma coisa muito, muito fantástica. A gente valoriza, por exemplo, a inteligência matemática, a inteligência linguística, o português e a matemática, mas você tem outras inteligências que formam o sujeito como um todo. Eu lembro que uma vez a gente fez um evento lá no Zona Rural, que foi junto com a área de disciplina de Bioquímica e de Fisiologia, e aí o projeto foi o Se Liga do Cálcio. Eles trabalhavam o cálcio na importância na agricultura. E aí eu e a Rita, a gente sentou e não quis fazer a avaliação, a gente fez o seminário, eles iam dar uma palestra, montaram um mini curso, né? E fizeram um evento. E aí tinha um aluno que era um pouco mais velho, que já era gerente de empresa, tudo ele estava fazendo porque ele queria ter o título, e aí quando acabou o evento... Você é o mais experiente, Vitor. E aí quando acabou o evento, ele chamou eu e a Rita e disse: rapaz, o que vocês fizeram foi sensacional. Aí a gente, rapaz, uma coisa tão mini curso assim, mas o que foi que teve de sensacional? Ele disse: professor, o senhor não sabe a dificuldade que a gente tem de contratar pessoas que consigam se expressar. Às vezes a gente tem que ir para uma fazenda, fazer uma reunião, apresentar um produto, não sei o que, dialogar sobre o resultado, tudo, e a pessoa trava. E esse tipo de ação que você vê que é uma coisa que pra gente era uma coisa comum, né? Você sentado na frente, fazer uma apresentação, um seminário e tal, naquela roupagem trabalhou outras habilidades que às vezes você nem enxerga na parte do ponto de vista técnico, né? E essa questão por exemplo, da arte, da cultura, já tem milhões aí de estudos aí que vê que você trabalha diferentes áreas do seu cérebro com a arte, com a cultura, e desenvolve assim o ser humano de maneira bem integral. E é muito bacana esse tipo de proposta, né? E aí, voltando para a parte técnica, a gente tem nesse edital de arte e cultura 7 projetos que a gente também sonha de ter um projeto em cada campus executando, trazendo a arte e cultura para dentro da dinâmica institucional. 2 bolsistas para cada projeto, que a ideia é que a gente monte ou estruture os NACs, os núcleos de arte e cultura nos outros campi. E esse daí ele tem uma peculiaridade que não tinha nos outros 2, que é apoio da PICPEX, né? Esses projetos eles têm um cartãozinho de R$ 2.500, um valor de apoio, que é justamente para tentar fazer aquisição de algum material, alguma coisinha, comprar, sei lá, algum tecido, algum emborrachado, alguma coisa diferente para poder participar da execução do projeto, desenvolver a atividade.
E aí, quem sabe, a gente tem, no final do ano, a gente vai participar de algumas apresentações culturais aí em Socorro, nos campos aí, no final. E a ideia é da gente fazer a culminância do Festival de Arte e Cultura junto também com a conclusão desse edital e esse pessoal participar conosco. E aí, fechando essa linha desses 3 editais, todos 3 têm esse raciocínio que a gente teve de trazer os núcleos e deixar de ser uma ação de edital de 6 meses e ser uma ação continuada, uma ação permanente. Partindo para o nosso último edital, que a gente já está quase com 1 hora de live, daqui a pouco o Instagram nos derruba aí. A gente tem o edital dos núcleos de extensão. E aí eu pergunto para vocês dois, o que é, seu Clésio, um núcleo de extensão? Qual é o projeto que tem esse perfil para participar do núcleo de extensão? É um projeto novo que nunca aconteceu, ou a ideia é trazer aqueles projetos um pouco mais maduros, que já tenham uma robustez um pouco maior? Quando nós discutimos isso no comitê de extensão, então foi justamente a gente tentar fortalecer aqueles projetos que já são desenvolvidos há algum tempo. Tem alguns grupos que já são consolidados, que sempre submetem aqueles projetos com as mesmas temáticas. Então a ideia é que a gente fortalecesse esses grupos e transformar esses grupos em núcleos de extensão de ações dentro dos campos. Então, por isso que ele tem esse perfil de ter um projeto com 3 bolsistas. Então, nessa perspectiva, a gente já tem um edital que vai contemplar grupos de atuação de determinada temática. Então, por exemplo, temática de plantas medicinais, temática de produção de hortas comunitárias, tem alguns projetos que já são consolidados sempre nessa temática, de produção de mudas em determinadas comunidades que já submetem há muito tempo, de capacitação na área de produtores, palestras, mini-cursos em determinadas áreas específicas. Então, tem alguns proponentes, alguns projetos que já submetem nesses editais tradicionais por muitos anos, em comunidades diferentes, né? Porque a gente sempre tem essa perspectiva de que o projeto ele consiga trazer inovação, essa parte de ser um projeto que ele remodele o seu formato, de forma a agregar, sei lá, tecnologia, trazer outros formatos. E aí, nessa perspectiva, esse edital veio para fortalecer isso e, de repente, implantar os núcleos de extensão nos campos. Então, ele tem essa perspectiva. É um projeto que traz 3 bolsistas para cada projeto. Aproveitar o momento da fala de Clésio e fazer uma pergunta, inclusive a Vitor também, né? Acho que até no sentido de esclarecer. Semana passada um colega me ligou perguntando justamente isso. Como é que esse projeto teria continuidade? Como é que seria a continuidade desse projeto? Né? Então, seria uma oportunidade, Vitor, de aproveitar o meio de comunicação para fazer essa explanação, porque certamente outros colegas podem estar com essa mesma dificuldade de entendimento da continuidade do projeto. Quais são as ações, né? Quais são os tipos de projeto que de repente se enquadram nesse perfil de núcleo, né? De programa, enfim. Eu acho que seria interessante a gente dar uma pincelada nessa informação. E sim, você acho que poderia nos ajudar nessa leitura, né? Então, a ideia do núcleo é basicamente isso aí que o Clésio falou. A gente vai ter 2 características principais do núcleo. Primeiro, um engajamento multidisciplinar. Então, a proposta ela não é uma proposta individual, por exemplo, a Socorro quer mandar uma proposta dela de socorro para o núcleo. Não pode. A gente tem que ter, no mínimo, 3 servidores, porque a gente quer justamente que tenha convergência de diferentes áreas para trabalhar aquela temática. Então, a gente tem essa agregação de orientadores dos projetos e também de alunos. Tanto é que cada proposta vai contar com 3 bolsistas. Então, a ideia é que seja já um projeto com um grau de robustez maior, porque você vai ter um quantitativo de pessoas, tanto de bolsistas como de orientadores maior, trabalhando naquela temática. E a segunda diferença é que esse projeto ele quer focar naqueles projetos que já são um pouco mais maduros. Qual é a ideia do núcleo de extensão? Vamos supor que o Socorro já todo ano ela faz vou puxar a ideia do asilo que você falou, né? Vocês estavam acompanhando. Sempre está trabalhando nessa temática. Qual é a ideia? É que esse projeto de socorro ele receba um apoio um pouco maior. Então, ela vai ter uma equipe maior de alunos trabalhando com ela nesse projeto. Esse projeto do núcleo de extensão também tem o cartão PicPex 2.500 para poder ajudar no custeio das ações da atividade.
e que a gente tenha alguns projetos que sempre acontecem no IF Sertão, que eles tenham esse olhar um pouco diferenciado na perspectiva de implantar um núcleo de extensão que vai ajudar também, a gente nem pensou na época do edital, mas na curricularização da extensão. A gente está de ter os núcleos de extensão também trabalhando com esse processo. Então, a primeira diferença é essa. Quem, por exemplo, quero montar um projeto de extensão para ensinar kitesurf aqui no Rio para crianças carentes. É um projeto massa, bacana, vou trabalhar kitesurf com criança carente, mas eu nunca fiz esse projeto. Esse meu projeto se encaixa em qual linha? No projeto de extensão. Então ele entra nessa fase inicial, conforme ele vai amadurecendo, a ideia é que ele migre depois para esse projeto do núcleo de extensão. E a perspectiva que a gente tem é de começar a enxergar dentro do IF Sertão quem são esses grupos que já trabalham a extensão de maneira prolongada e transformar esses projetos em projetos institucionais. Vou citar um exemplo, vou pegar o Horto Medicinal, por exemplo, lá da zona rural, que já tem vários anos doando as plantas medicinais, implementando em unidades básicas de saúde, já tem há um bom tempo acontecendo. Então a ideia é que alguns projetos que já têm um grau de maturidade maior, que eles recebam no futuro uma bolsa, por exemplo, de 2 anos. Então o orientador ele não vai pensar um projeto de 6 meses, ele vai pensar já a médio e longo prazo e ter ações um pouco mais desenvolvidas. Só que o que a gente quis fazer? A gente não já quis abrir com essa perspectiva já de 2 anos. Por quê? Porque a gente está no primeiro passo, a gente está engatinhando, então a gente quer enxergar minerando. No IF Sertão. O que a gente tem, por exemplo, o pessoal de música do Campus Petrolina sempre tem uma série de projetos, tem a orquestra, tem a Big Band. Então, esse tipo de projeto aqui é um projeto que a gente quer selecionar nessa proposta, nessa perspectiva de institucionalizar alguns projetos de extensão do IF Sertão, e aí você ter esse pensamento já um pouco mais a médio e longo prazo. E aí quando você fala dessa interdisciplinaridade, né, tanto do aluno quanto de servidores, você imagina um projeto desse de horta comunitária, de plantas medicinais ou de música, que já são consolidados, mas só trazia o aluno de música. Aí imagina agora que o orientador ele vai ter a possibilidade de botar o aluno bolsista de música, pode trazer um aluno bolsista de tecnologia, da área de informática, e consolidar isso numa equipe. Você consegue trazer a área de tecnologia para dentro de um projeto desse, e levar para a comunidade já em outro formato, em outra perspectiva. Então essa interdisciplinaridade vai ser muito interessante, porque as equipes não necessariamente precisam ser das mesmas áreas. Então você pode ter o orientador que é de agrárias, ele pode ter um colaborador, os outros colaboradores, né, que pode ser docente ou técnico administrativo, da área de administração, da área de matemática, da área de ciências exatas, ou da área de informática, ou da área de humanas. E aí você consegue trazer uma outra perspectiva para aquele projeto que seria apenas um projeto técnico. E ele consegue ganhar outro formato. Então acho que ele vai vai ser muito ganho para essa perspectiva. E aí eu acho que a principal processo é esse, né? A gente identificar esses núcleos e depois a gente institucionalizar alguns projetos de IF Sertão. A gente tinha, por exemplo, a Academia Ractal, que era um projeto fantástico. Então, em vez de você estar todo ano concorrendo com só 6 meses de bolsa, imagina a Ractal, você sabendo que tem 2 anos com 3 alunos bolsistas para executar o projeto. Você tem um pessoal de música, você tem um pessoal de apicultura, por exemplo, de Oricuri. Então a gente vai trabalhar com os apicultores, eu vou ter um planejamento não só de 6 meses, mas agora de 2 anos para trabalhar com esses alunos. Então a ideia é muito nessa linha, né? É uma coisa que você tem que afunilar, porque o recurso ele vai ser sempre escasso nosso, então é finito. Queria muito ter muitos projetos institucionalizados, só que a gente vai afunilando para conseguir ver esse projeto que já tem essa característica e seguir nessa linha. Mas o importante é isso, a extensão está promovendo rotas, né? Está criando estradas. Então, a partir dessas estradas, a partir da identificação dessas estradas, você vai poder materializar e fazer com que ela diversas possibilidades. Então, transformar o subjetivo em objetivo, né? Quando a gente aprende. Muito bom. Bem. Meu povo, acho que era isso daí. A gente conseguiu fazer um resumão, trazer várias informações, respondemos muitas das perguntas que tinha. Agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Agradecer ao pessoal que nos acompanhou e que vai acompanhar também a gravação. E a mensagem é essa: participem conosco nos projetos
Vamos submeter aí, que tem muita coisa boa, tem muitas ideias boas. Muitas pra poder novidades. sair. Tem muita coisa boa chegando aí, gente. É verdade. E é Pois é, importante. e conta conosco. Lembrando até domingo a submissão, até a meia-noite de Meia-noite, domingo. dia 20 de Muito março. bem. É a data limite.